Oi, gente, boa noite, minhas amigas da TV 247, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado, desta quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, e vou comentar com vocês aqui os principais assuntos do dia de hoje, junto com meu amigo Leonardo Estopa. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Lins. Tudo jóia? Você viu que deu uma piscada pro preto aí? Não é ainda uma bomba que caiu aqui de um avião da FAB, até porque eu tô torcendo para que caia do avião da FAB é o dinheiro que eles têm produzido aí com essas outras atividades. Mas tô na área, lógico, dizer que tá bem é uma coisa um pouco complexa nesse Brasil de hoje, né? Antigamente éramos, não vou falar aqui porque o YouTube não gosta que fale essa coisa, mas antigamente todo mundo do Brasil eram pessoas dispostas a comercializar o corpo. Isso na época do Sarney, que o Dória era o responsável pela empresa brasileira de publicidade e a empresa brasileira de turismo, e eles vendiam as mulheres brasileiras no exterior. Depois, na época do Fernando Henrique, éramos uma selva que, apesar de selva, tinha um bom futebol. Já na época do Lula, éramos ricos, economia bombando, o pessoal da Europa olhava para a gente e pensava, olha, esse país realmente tá bombando, a Europa em crise, e agora, nessa nova época agora, nós somos um povo idiotizado politicamente e que vive do narcotráfico. Um povo incapaz de perceber que está sendo feito de bobo e um povo potencial traficante. E não estou bem, eu vou esperar um pouco, subir um pouco o alcance, que eu quero compartilhar uma informação que eu recebi que me deixou pasmo. Mas atenção então, gente. Vamos compartilhar o link do Léo ao Quadrado de hoje, porque o nosso amigo Leonardo Estopa tem uma informação importante aqui para passar para todos nós. Antes de começar a falar dos temas principais do assunto do programa de hoje, Léo, dizer que a gente está aqui no Recife, né, nos preparativos para o encontro de membros e assinantes da TV 247 e do Brasil 247, que vai acontecer no próximo sábado lá no Centro de Convenções de Olinda. Estivemos trabalhando nos preparativos desse evento, né? Já tem algumas pessoas que estão aqui conosco no chat aqui de Pernambuco, de Recife, de Olinda. A Ana Orlinda, por exemplo, está dando boa noite aqui para a gente. A Maria de Lourdes, direto do Recife. Boa noite para a Anália também. Simone Silva. Boa noite para o Davi Braz. A Adriana Brito também está aqui com a gente. Né? O William Lantelme está aqui também. Boa noite. O Gilmar Ferreira já mandou um superchat aqui dizendo... reserva tinha 39 quilos, já divulgou quantos quilos tem o titular, né? Dizendo sobre o caso da apreensão do militar com 39 quilos de cocaína num avião da FAB, né? O avião reserva da comitiva presidencial. A Cássia Santos está dando boa noite aqui do Rio de Janeiro, Estela Bettini também. Bom, um dos principais assuntos que a gente vai falar hoje, gente, é justamente esse ataque vil e covarde e canalha do ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, né, ao comentar justamente esse caso do Bozococa, né, ou do Bozonarco, como estão chamando esse caso da apreensão de cocaína no avião da FAB. Mas antes disso, Léo, eu queria comentar com você um assunto também que movimentou a home do 247 de hoje, que foi justamente essa pesquisa do Ibope, que foi divulgada hoje, sobre a avaliação do governo Bolsonaro, e pela primeira vez, a maioria da população brasileira, a maioria dos brasileiros e das brasileiras, já não confia mais em Bolsonaro. Né? Segundo os dados da pesquisa Ibope, um dia depois do escândalo, né, dessa apreensão de cocaína, os dados mostram que a aprovação do governo de Jair Bolsonaro caiu de 35% para 32% neste mês, em relação à pesquisa anterior do Ibope de abril. E a reprovação do governo aumentou de 31% para 32%. Em relação à maneira pessoal de governar, né, do Bolsonaro governar o país, 48% da população desaprova e contra 46% em relação à pesquisa anterior. E sobre a confiança, a pesquisa revelou que 51% dos brasileiros não confiam no presidente, enquanto 46% responderam confiar e 3%
não sabem ou não responderam. Esses dados, Léo, obviamente não captaram eventuais desgastes relacionados a essa apreensão de cocaína histórica num avião da comitiva presidencial, né, lá em Sevilha, na Espanha. Como é que você avalia esse dado da popularidade, da aprovação do Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, em meio a toda essa crise aí que está acontecendo, né, e também das revelações do The Intercept, que, claro, respingam no governo, né? Você acha que essa desaprovação... Olha, primeiro... E também, assim, talvez podem ter mexido na margem de erro ali para dar uma melhorada e a fotografia está pior? Olha, Aquiles, o que eu vejo, né, lógico, de qualquer pesquisa relacionada ao Ibope, é que o Ibope pertence ideologicamente, financeiramente, sim, pertence ao Grupo Globo. Pertencendo ao Grupo Globo, e a Globo agora desesperada para sobreviver através da sobrevivência do Bolsonaro e do Sérgio Moro, né, ela umbilicalmente conectada à Vaza Jato, agora ela inverte completamente o seu comportamento. A Globo antes utilizava seu poder institucional para chantagear o presidente para tomar dinheiro do governo. A gente sabe disso. Não vamos negar isso. Agora, a Globo, ela precisa da sobrevivência do Bolsonaro, porque senão, obviamente, a Vaza Jato vai respingar na Globo. Então, eu já percebo que as pesquisas agora começam a ajudar o Bolsonaro. E nem precisa ter margem de erro não, tá, Aquiles? Por quê? A gente não tem uma eleição. Então, quem que vai garantir que o Ibope não está realmente saindo da margem de erro? Não vai ter uma auferição. O que eu vejo nesse momento é que as pesquisas vão ser, obviamente, as pesquisas do Ibope vão ser tendenciosas a favor do Sérgio Moro, ou seja, Bolsonaro também acaba se beneficiando disso, porque precisa se criar, primeiro ponto, precisa se criar uma ideia de que a popularidade do Bolsonaro e do Sérgio Moro estão altas para pressionar o STF a não ter coragem de julgar contra o Sérgio Moro, isso é óbvio. Também é preciso tentar fazer o Bolsonaro e o Sérgio Moro viverem um pouco mais para que eles consigam, de alguma forma, neutralizar o Vaza Jato. Globo totalmente envolvida. Então eu nem acredito que a popularidade do Bolsonaro esteja tão alta, que esses números estejam tão altos como eles foram apresentados. Se fosse há pouco tempo atrás, eu diria que seria o contrário. Se fosse antes da Vaza Jato, a Globo utilizando o seu poder para chantagear o governo Bolsonaro para tomar o nosso dinheiro, que é hoje administrado pelo Bolsonaro, eu diria que a Globo estaria atacando o Bolsonaro, estaria diminuindo os números para amedrontar o Bolsonaro e falar, olha, ou você solta grana ou a gente continua batendo. Agora é diferente, agora a Globo precisa da popularidade do Sérgio Moro e a popularidade do Bolsonaro por uma questão de sobrevivência. Ela precisa se esconder do caso Vaza Jato. Então eu acho que esses números estão bem errados, principalmente porque um maior escândalo moral, e eu falo escândalo moral porque esse escândalo, obviamente, ele vai impactar até mesmo nos cuca-dura do Bolsonaro. Não trata-se simplesmente de uma pessoa que estava lá, trata-se de uma pessoa que estava lá, que fez campanha para o Bolsonaro. Já tem fotos do sargento preso fazendo campanha para o Bolsonaro, pertence à mesma linha ideológica, e isso vai aos poucos conectando o Bolsonaro, pelo menos, ainda que ideologicamente, ao narcotráfico internacional. Isso é uma coisa muito feia. A gente sabe que ele está derretendo, vai derreter cada vez mais, mas a manipulação dos números continua manipulando também instituições de poder, como, por exemplo, o STF, que tem medo de julgar contra o Sérgio Moro por causa da popularidade do Sérgio Moro e do Bolsonaro, que agora são mantidas artificialmente através desses números aí que eu não acredito, sob hipótese alguma, que ele tenha mantido-se tão grande, apesar de pequeno nos números, uma queda de quase 10%, né? Quem estava com 33, parece que é 34 para 31, quase 10% de queda em cima do número que ele tinha, isso que é o mais importante. Eu acho que queda de 10% só o Bolsonaro causa na economia, não na sua popularidade. Eu acho que na sua popularidade ele tem sido mais eficiente, a queda aí deve ser de pelo menos 20%. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda para erodir essa aprovação do governo Bolsonaro. Esperamos os próximos capítulos, por exemplo, da Vaza Jato, né?
O Sérgio Maurício mandou um superchat para dizer aqui, o bicho está rindo desde o bom dia, não sei porquê. Acho que você está se referindo a Laúça, né? Que é essa máscara aqui que está no fundo da minha imagem aqui, que é um personagem da cultura popular pernambucana aqui, que está compondo o cenário onde a gente está aqui no Recife, né? Mas é um personagem muito legal também do carnaval pernambucano. Lê alguns superchats aqui, Léo. Aliás, lê algumas mensagens aqui que não são superchats, porque a gente lê também mensagens que não são superchats. Mandar um alô aqui para Simone Rosini, de Uberlândia, que está dando boa noite aqui para a gente. A Tânia Nadar está dizendo, Léo Estopa e Aquiles, meus lindos, boa noite direto do Rio de Janeiro, pedindo Lula livre também. E a Laurita está sugerindo aqui fazer uma pesquisa com o Vox Populi, né? Está dizendo aqui que o Vox Populi precisava fazer uma pesquisa para colocar realmente em prova esses números do Ibope. Agora, Léo, você falou uma coisa interessante aí sobre o militar, segundo sargento da aeronáutica, o Manuel Silva Rodrigues, o que foi preso com 39 quilos de cocaína em um avião da FAB, né? Ele que era integrante da comitiva presidencial que fazia as viagens precursoras do Bolsonaro, a gente divulgou hoje que ele era, isso não surpreendeu, né, um apoiador do Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial, com direito a fotinha fazendo arminha e tudo mais, né? Então, é impressionante como isso não causa surpresa para as pessoas que conhecem o estilo do Bolsonaro. Mas, feito esse registro, eu queria, na verdade, era falar sobre a operação da Polícia Federal que prendeu assessores do ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, né? Que é daí de Minas Gerais. Presidente do PSL mineiro, envolvido naquele escândalo do Laranjal, das candidaturas laranjas do PSL, né? Que foram lançados nomes apenas para angariar recursos do fundo partidário, e esses recursos foram desviados para outros interesses, né? Então, hoje teve uma operação contra isso. Ex-assessores diretos ligados ao ministro, né, foram presos, e o governo, Léo, segue naquela linha de que nada está acontecendo, está tudo tranquilo, e que o ministro Marcelo Álvaro Antônio tem a confiança do governo, né? Essa frase foi dita pelo ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. Como é que você avalia esse caso aí? Você acha que a Polícia Federal, que é comandada pelo ex-juiz e ministro Sérgio Moro, está dando uma investida no Laranjal do PSL por algum motivo além do republicano, além do que lhe cabe como instituição de investigar e punir os crimes de corrupção? Porque se for para fazer uma limpa geral, tem muitos outros casos aí na fila, né? Então, Aquiles, eu vejo, lógico, a gente tem que considerar a base de apoio do Bolsonaro, que é uma base de apoio muito ideológica, e ele hoje não está preocupado com a verdade. Olha, qual que é a realidade que a gente vive hoje no Brasil? As instituições estão todas sendo controladas pelo mesmo grupo, o que significa que desde que o Bolsonaro, desde que seus aliados, desde que o PSL consiga manter uma base de apoio no público, e a gente sabe que, por enquanto, os fiéis fanáticos estão sendo alugados, né? Não diria que foram vendidos, porque se o aluguel não for pago, obviamente, os donos, que são os pastores, retiram os fanáticos dessa mobilização. Então, os fiéis fanáticos estão sendo alugados para comporem essa base de apoio do Bolsonaro, e tem também a base dura, que são os super opressores, a criançada que acha bonito continuar apoiando o Bolsonaro. Essa base do Bolsonaro dá para ele condições de sobreviver no que diz respeito à opinião pública, porque as críticas são quase que insignificantes, porque elas são neutralizadas por essa base fanática e essa base dura. Por outro lado, não há preocupação por parte do governo Bolsonaro e dos políticos do PSL que se envolveram nesses escândalos aí de usar o dinheiro do fundo partidário tão criticado por eles mesmos para fazerem aí um desvio, né, dessa grana com as candidaturas laranja. Por quê? Porque é um alinhamento institucional. Alguns juízes, alguns procuradores têm medo do Bolsonaro,
Algumas pessoas da Polícia Federal, obviamente, não vão ter muita disposição de brigar contra o partido do presidente da República. E aí tem outro detalhe, que é mais ou menos assim, olha, alguns juízes têm medo, alguns juízes estão ideologicamente dominados, por mais que sejam pessoas de nível superior, elas pensam, não, mas se eu voto contra o PS, se eu vou contra o PSL numa decisão, eu estou indo a favor do PT. Por incrível que pareça, essa loucura se consolidou na cabeça dos brasileiros e se consolidou, inclusive, em pessoas de alto nível como juízes. E aí isso mantém a tranquilidade dessas pessoas de dizerem simplesmente, olha, já pedi desculpas a Deus, ou então de dizer simplesmente, não, eu não tenho que explicar isso não, essa pessoa é de extrema confiança. Por quê? Porque para eles não importa a verdade. Prova disso foi que o Bolsonaro conseguiu se safar do caso Queiroz. Não importa se existe um crime, simplesmente eles têm controle sobre quem investiga o crime, sobre quem denuncia o crime, sobre quem julga o crime e, pior, sobre quem poderia criticar esse crime. Até a opinião pública os caras têm. Então, não acho que eles estão preocupados em mostrar a verdade, em discutir a verdade. O que eles estão preocupados nesse momento é simplesmente continuarem criando formas de tirar o foco da Vaza Jato e continuarem criando formas de tirar o foco agora do avião de cocaína. Então vão surgir vários elementos para tentar tirar o foco da Vaza Jato e para tirar o foco do Aerococa do Bolsonaro. Muito bom. Então você está dizendo aí que essa operação da PF acaba sendo uma maneira de desviar o foco das apreensões recordes de cocaína em um avião da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro, né? Lembrando, Léo, que contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, consta também uma denúncia protocolada na Polícia Federal de ameaça de morte, feita pela deputada do PSL de Minas Gerais, a Ale Freitas, né, se eu não me engano, o sobrenome dela, que fez uma denúncia formal de que foi ameaçada de morte pelo ministro do Turismo, né? Então, o ministro aí está se mantendo no cargo, mas há muita coisa contra ele. Agora, tem uns superchats aqui que eu queria ler do Cláudio Alves. Ele diz o seguinte: concordo que a TV 247, com a ajuda da comunidade, deveria contratar uma pesquisa Vox Populi. E na outra mensagem ele diz: Léo e Aquiles, vocês não acham que a reação da esquerda à prisão de Preta Ferreira e outros está muito tímida? A esquerda não deveria retaliar? Ele está se referindo aqui àquela ativista do movimento pela luta por moradia lá no centro de São Paulo, né? Preta Ferreira, que também é uma comunicadora, uma atriz, cantora, que apresenta o boletim Lula Livre. Eu nem sei, acho que ela ainda continua presa, né? Se eu não me engano. E realmente, se isso for verdade, concordo sim, Cláudio, e acho que deveria haver uma pressão muito maior, porque esse é um claro indício, e quem acompanhou o caso, os advogados da Preta Ferreira dizem que a prisão dela e dos outros ativistas que foram presos nessa mesma operação da Polícia Civil de São Paulo não se baseia em nenhum lastro de provas, né, uma acusação completamente frágil, relacionada inclusive àquele prédio que caiu lá no Largo do Paissandu, no centro da capital paulista. Então, a Graça Miranda está me ajudando aqui. Ela está dizendo que o nome da deputada é Ale Silva, lá de Governador Valadares. Obrigado, Graça, pela ajuda aqui, pela correção. Vamos lá, vamos tocar aqui para frente. Tem mais outros assuntos também que são importantes, que além do... Só registrar aqui que além do ministro Marcelo Álvaro Antônio, o próprio ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, estaria sendo fritado pelo Palácio do Planalto, né? A sua permanência no cargo está sendo colocada em dúvida e nos bastidores já circulam informações de que o governo está procurando substituto para o Onyx Lorenzoni. E para o perfil do substituto do Onyx, cogita-se um parlamentar do MDB do Senado. Então, o governo estaria procurando aí um senador do MDB para substituir o Onyx Lorenzoni. Queria agradecer aqui a Cristina Catunda, que se tornou nova membro do canal aqui. Muito obrigado, bem-vinda, Cristina. É muito legal ter você aqui conosco. Sendo membro do canal, você já pode participar dos encontros com membros e assinantes do 247, né? O próximo encontro que vai acontecer será aqui no Recife, onde eu estou,
no próximo sábado, dia 29. Nós contamos com todas vocês e com todos vocês. Léo, vamos falar sobre o tema principal aqui, que é justamente esse ataque canalha e vil do ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, contra os ex-presidentes Lula e Dilma. O Weintraub, que é esse sujeito tosco, né, que não tem a mínima decência para ocupar o cargo de ministro de Estado, ainda mais de uma pasta principal do governo federal, como é a educação, ele foi ao Twitter para comentar a apreensão dos 39 quilos de cocaína num avião da FAB, né, da comitiva presidencial do governo dele próprio, coisa que nunca aconteceu nos governos Lula e Dilma, e ele disse o seguinte, abre aspas, no passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Fecha aspas. Então, essa foi a declaração canalha do ministro da Educação, uma declaração que quebra o decoro, quebra a cidadania, quebra o respeito a dois seres humanos, duas pessoas contra as quais não pesam nenhuma acusação relacionada a qualquer tipo de ilícito com drogas, né? É realmente uma ilação inaceitável que fez esse ministro da deseducação e da irresponsabilidade. Então, houve várias manifestações de indignação em relação a essa fala do Abraham Weintraub, Léo, e amigas e amigos da TV 247, né? Esse tema, inclusive, foi ao topo dos trending topics do Twitter, né? Muita indignação mesmo, as pessoas se manifestando contrárias, inclusive pessoas ligadas à direita, né? As pessoas, jornalistas, formadores de opinião, mais ligados à direita, também condenaram essa declaração do Abraham Weintraub. E agora à tarde, o Partido dos Trabalhadores, né, anunciou que vai processar o ministro da Educação por essa declaração estapafúrdia e cretina em relação aos ex-presidentes Lula e Dilma. Queria que você avaliasse um pouco do que significa isso, né? É mais uma tática diversionista de você gerar indignação em relação a um absurdo do que é dito, ao mesmo tempo em que você desvia o foco do fato principal, que foi um militar que integra uma comitiva do governo do ministro, foi preso com 39 quilos de cocaína. Isso não tem absolutamente nada a ver com Lula e Dilma, né? Então, queria deixar para você fazer uma avaliação sobre esse caso, realmente, porque eu, particularmente, estou indignado com essa declaração do ministro. Então, olha, Aquiles, eu queria, antes de entrar nesse assunto, eu queria agradecer o Anthony, que mandou para mim, inclusive, mensagem preocupado com isso, porque ele assistiu o Bom Dia 247, como eu acabo a live muito tarde e tal, eu fui dormir, e acordei um pouco depois do Bom Dia, e ele me falou, olha, está acontecendo. Está acontecendo o quê? Exatamente isso que você falou. Olha, nós não estamos... Gente, primeira coisa, você introduziu o fato falando que foi para o Trending Topics do Twitter. O ser humano, ele não tem condição de digerir milhares de informações ao mesmo tempo. Tem sim, ele obviamente é um ser que consegue processar várias informações sensoriais e tal. Informação jornalística não. Tem uma coisa que fica batendo no coração do cara naquele momento e aquele assunto acaba ocupando a atenção da pessoa, ocupando o foco da pessoa. O que eu quero dizer é que, olha, primeiro, vamos analisar com quem a gente está falando e de quem a gente está falando. Nós estamos falando de ministros que, embora esdrúxulos, conseguiram chegar a cargos altíssimos da política. Por que eu estou falando isso? Existe um erro muito grande da esquerda de menosprezar a genialidade dessas pessoas. Nossa, mas eles só fazem coisa tosca. Eles estão fazendo aquilo que o público deles quer. Por exemplo, existe uma tendência muito comum dentro do Brasil, aqueles de criticar o Big Brother como sendo uma coisa esdrúxula, uma coisa ridícula, uma coisa sem nexo, que obviamente se repete todos os anos e tem uma audiência fantástica. Por quê? Porque é o produto compatível com a sociedade brasileira. Então, quando a gente pensa no discurso dessas pessoas, a gente precisa pensar que não são pessoas que estão lá na escória da sociedade pelejando para ter atenção. Não. É o atual governo do Brasil, é a presidência do Brasil, é o grupo que conseguiu a maior quantidade de votos no geral. Olha, o sensacionalismo
da extrema-direita conseguiu conquistar o brasileiro de uma forma jamais vista antes. Olha, o ódio da extrema-direita conseguiu ser mais cativante para o brasileiro da atualidade do que a esperança de um futuro. Por que eu estou falando isso tudo? Porque existe uma tendência muito forte da esquerda morder a isca. Então vamos imaginar o seguinte. Nós temos hoje uma situação sendo vivida por um povo que esquece tudo com uma semana. E o melhor momento de aproveitar um escândalo é exatamente no dia que o escândalo acontece, porque uma semana depois ninguém fala mais disso. Cadê o Queiroz? Ninguém mais fala do Queiroz. Né? E os vazamentos, né? Os vazamentos já estão quase que esquecidos. E aí, um dia depois que encontram 39 quilos de pasta base de cocaína no avião presidencial, a esquerda toda começa a focar numa bobeira que o ministro falou. Não, a esquerda não está preocupada com o que significa para o resto do Brasil 39 quilos de cocaína encontrados no avião presidencial. A esquerda está preocupada sobre o fato de um ministro de um partido oposto ter feito uma crítica aos ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores e essa crítica acabou ofendendo a esquerda. Por que isso é muito perigoso? Olha, Aquiles, o tamanho desse evento, 39 quilos de pasta base no avião presidencial, é uma coisa de magnitude de difícil compreensão para o brasileiro. Olha, vai demorar talvez 10 anos para o brasileiro entender o que isso significa. Se tiver alguma pessoa que sabe exatamente da história que eu vou contar, eu gostaria que escrevesse aí no chat de onde que veio isso, porque um colega de Londres, que trabalhava como motoboy, entrou em contato comigo e falou: Léo, eu e todos os brasileiros fomos mandados embora por desconfiança que somos traficantes. Olha que loucura. Hoje, quando esses brasileiros foram trabalhar numa empresa de delivery em Londres, todos foram mandados embora. Porque o presidente da República estava transportando, não sei se consciente ou não, pasta base de cocaína. Hoje, os brasileiros que se deram bem fora do Brasil começam a ser desconfiados. Você sabe o que aconteceu comigo hoje? E eu avalio muito a forma como eu sinto para imaginar como os outros estão sentindo. Isso é empatia. Eu acordei me lembrando de um brasileiro super bem de vida em Londres, que me convidou para trabalhar com ele. E no primeiro momento eu tive um alívio, porque o meu subconsciente, Aquiles, ligou esse cara diretamente ao tráfico de drogas, porque ele, a igreja dele e a família dele fizeram campanha para o Bolsonaro. Então, olha que loucura. O fato dele ter se dado bem de vida na Inglaterra, de uma forma assim extraordinária, muito bem de vida mesmo, e ele ter feito campanha para o Bolsonaro me fez, antes de conscientemente pensar nele como um traficante, agradecer a Deus, porque quando eu ia conversar com ele para trabalhar com ele, aconteceu um imprevisto, ele não pôde ir e eu arrumei outro emprego. Olha que loucura. Depois de tudo isso, eu fui tentar entender o porquê que eu estava me sentindo aliviado por não ter ido trabalhar com ele. Porque o meu inconsciente associou a riqueza desse cara ao tráfico de drogas. Eu tô falando esse mecanismo inconsciente relacionado aos brasileiros de um outro brasileiro. Olha que loucura. Eu percebi esse empresário bem-sucedido na Inglaterra, brasileiro, como traficante depois desse evento do governo Bolsonaro, e principalmente porque eles fizeram uma campanha profunda para o Bolsonaro. Aí a minha cabeça já começou a fazer um monte de conexões. Olha, então deve ser por isso que esse cara cresceu tanto. Porque, no fundo, essas pessoas estão fazendo esse esquema de tráfico de drogas e eles entregam essas drogas aí dentro da Inglaterra e tal. Aí me chega essa mensagem desse cara falando: foram 6 brasileiros despedidos hoje, na hora que chegaram no trabalho em Londres, simplesmente porque são brasileiros. E eles podem estar colocando a empresa em risco. Como? Levando drogas nas motos que eles usam para fazer as entregas para essa empresa. Então é uma coisa que os brasileiros não têm noção do tamanho do dano desse evento para todo brasileiro na face da terra. É uma coisa de grande monta. Nós começamos a perceber as pessoas bem-sucedidas como traficantes. Por quê? Porque o nosso presidente, ele estava num avião sendo utilizado para vender cocaína, para transportar cocaína.
perigosa essa situação. E será que vale realmente a pena tirar isso de pauta? Porque isso é muito importante. Isso é uma coisa muito bizarra. E eu peço para as pessoas que souberem desses eventos relacionados à discriminação de brasileiros após essa descoberta do avião, do Aerococa, que passem essas informações para a gente, que nós precisamos orientar os brasileiros ao redor do mundo sobre como que um governo como o Bolsonaro impacta na percepção do brasileiro em todo o mundo. Não é uma coisa isolada de ficar brincando, chamando o cara de aerococa, chamando o cara de bobão, não. Todo brasileiro está sendo prejudicado, seja lá onde quer que ele esteja. Muito bom. É muito grave isso que você acabou de revelar, Léo, de que brasileiros foram demitidos em Londres, perderam seus empregos por uma ilação absolutamente irresponsável, né, que foi protagonizada pelo governo brasileiro e pela comitiva presidencial de Jair Bolsonaro, que foi essa apreensão de cocaína, né, no avião da FAB. Então, brasileiros que não tinham absolutamente nada a ver com isso, eventualmente poderiam até ter votado no Bolsonaro, né, e agora estão pagando o pato por um ato que eles não têm nenhuma relação, mas que associa-se à imagem pelo fato deles serem brasileiros, né? É realmente uma vergonha, é muito triste o que está acontecendo nesse país, e também você vê que até no exterior o brasileiro paga o pato, né, dessas ações desastradas e desastrosas desse governo Bolsonaro. Agora, deixa eu ler alguns superchats aqui, Léo, que chegaram enquanto você estava falando. Antes disso, agradecer a Ana Orlinda, que se tornou nova membro do canal aqui. Muito obrigado, Ana. Bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente, né? A Reginalíssima mandou um superchat para dizer: somos democráticos, somos republicanos e que continuemos sendo. Contudo, não podemos esquecer que a elite brasileira não o é. Sempre defenderão a permanência no poder e privilégios históricos herdados. Concordo com você, Reginalíssima. E deixa eu fazer umas reflexões aqui, rapidinho. Porque senão vai sumir aqui, Léo. Deixa eu só terminar aqui de ler o superchat. Juca 67 está dizendo: a elite brasileira não se preocupa com a imagem do Brasil, porque ela não se acha brasileira, talvez devido à sua surrealidade da mídia, né? Também acho que a elite brasileira não se acha, a elite do país não se acha brasileira, se acha desnacionalizada, na verdade. O Júlio Freire mandou um superchat para dizer: Léo, a droga pode ser dos militares, para derrubar o governo e o vice assumir, como no caso Rio Centro. Né? O Matheus Pimentel mandou também um superchat para dizer: será que as Forças Armadas, incluindo Mourão, estão caladas esperando a reforma passar? E depois, depois sim, eles irão começar a se manifestar, né, em relação a essa apreensão de cocaína. Você ia comentar aí, Léo? Pode falar. Pois é, eu quero fazer algumas reflexões, e essas reflexões elas vão ser usadas pelas pessoas para tentar chegar num consenso interno, porque a verdade só existe mesmo na cabeça de quem praticou os atos, e obviamente quem sabe de tudo é Deus. O que a gente pode fazer são reflexões. O destino dessa droga era a Ásia. O destino dessa droga era a Ásia. Isso é o que já foi levantado. O avião número 1 desviou de rota quando descobriu sobre a apreensão do avião número 2. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, a gente tem uma foto de um celular do Bolsonaro conversando com o filho dele, parece que tinha ido para a Indonésia, me parece que é o local onde a droga é mais cara no mundo inteiro. E o Bolsonaro mencionava o fato de que aquela pessoa poderia ser presa, né? Eu não vou te visitar na cadeia. Ou seja, ele sugeria a ideia de que o filho estaria cometendo algum ilícito. Rapidamente aparece o filho do Bolsonaro e o Bolsonaro, os dois justificando que eles estariam comprando armas, coisa que dentro do bolsonarismo nem era considerado crime, né? Era uma coisa absolutamente normal. O que eu penso com tudo isso? Olha, se fosse arma, será que seria crime? Nós estamos falando aí de um ex-militar que tem armas e etc. e tal. Então eu não acho que era arma. Alguma coisa ele estava fazendo na Ásia, me parece que, não sei se é nas Filipinas ou na Indonésia, ele estava nessa região da Ásia, e o Bolsonaro falou que ele poderia ser preso. Isso é a foto que foi retirada dentro da Câmara dos Deputados, e o Bolsonaro preocupado, conversando com o filho dele. Nós tivemos esse evento da prisão desse sargento,
mais esse avião. Esse sargento, ele não é conectado ao PT porque ele fez campanha pro Bolsonaro. Então, esse sargento provavelmente deve ter feito campanha também pro Aécio Neves, que é amigo do Perrella. Lembrando que dentro da fazenda do tio do Aécio Neves foi preso um avião com pasta base de coca e todo mundo conhece a história do L. Coca do Perrella. Mas enfim, só juntando esses fatos, o Bolsonaro nunca fez nenhum comentário contra o narcotráfico dos políticos. Ele sempre fez críticas aos traficantes do Morro, mas ele nunca pediu a prisão do Aécio Neves. Ele nunca pressionou por apuração de casos como o caso do L. Coca. Nunca. Ele sempre fez vista grossa para esses casos. E agora, perguntas básicas que a gente precisa se fazer, coisas que a gente precisa refletir. O que tinha no avião número 1, que desviou de rota, assim que ficou sabendo do caso? Pergunta básica 1. Pergunta básica 2. Se o argumento de que esse piloto era também piloto do PT, por que ele fez campanha pro Bolsonaro? E mais, teve um processo de higienização e despetização de todo o governo. O que esse piloto continuou fazendo como piloto do avião presidencial se ele era petista? Então, lógico, se teve esse processo de higienização, eles escolheram exatamente aqueles que eles achavam que eram mais confiáveis. Tanto é que o Bolsonaro tuitou: estão me criticando porque eu não quero colocar inimigos no governo. Naquela época que ele estava trocando todo mundo. Então, pontos que precisam ser refletidos nesse momento. E um ponto mais importante, agora que a gente percebe que a rota era Ásia, o que o Bolsonaro estava com medo do filho dele estar fazendo na Ásia, quando ele estava com aquela, no WhatsApp, e alguém da câmera bateu uma foto dele falando isso: eu não vou te visitar na cadeia. Foi o Lula. A pergunta básica é: será que o Bolsonaro mudou e ele não é mais contra coisas erradas? Será que ele participa disso? Será que isso é uma coisa do filho dele? Será que eles não têm absolutamente nada a ver com isso e era realmente só do sargento? Será que faz sentido pensar uma coisa dessa? Se faz sentido pensar uma coisa dessa, eu volto a perguntar: cadê a luta do Bolsonaro contra o narcotráfico? Cadê o vídeo do Bolsonaro pedindo a prisão dos donos do L. Coca? Cadê o Bolsonaro fazendo um escarcéu no momento que o avião com pasta base de cocaína foi encontrado no sítio, me parece que do tio do Aécio Neves? São perguntas que eu tenho certeza que ninguém consegue responder, mas todo mundo consegue juntar todos esses elementos e formar uma convicção a respeito do caso. Eu tenho a minha. É lógico que a verdade virá de uma investigação, e obviamente não vai ser uma investigação durante o governo Bolsonaro, mas uma investigação imparcial. Mas todos nós temos condição de ter uma convicção a respeito desse assunto. Basta pensar um pouquinho com a própria cabeça e tirar a emoção da frente, que até o eleitor do Bolsonaro consegue chegar numa resposta para isso. Muito bom. Tem muitas pessoas aqui chocadas, Léo, com essa revelação que você fez da demissão de brasileiros que que perderam seus empregos lá na Inglaterra devido a esse caso da apreensão de cocaína em avião presidencial, né? O que é realmente lamentável, que brasileiros estejam sendo punidos por esse ato de tráfico internacional de drogas envolvendo a comitiva do presidente da República. E a Força Aérea Brasileira, hoje, trazendo uma nova notícia aqui para vocês, convocou uma coletiva, mas não explicou o óbvio: se o sargento preso passou ou não por revista ou raio-x. Eu vou ler um pouco sobre isso, mas antes eu queria ler alguns superchats que chegaram aqui e também agradecer ao perfil Monteiro, que se tornou novo membro do canal aqui. Muito obrigado, Monteiro. Monteiro, que dá nome também a uma cidade lá na Paraíba, uma cidade que eu estive lá em 2017, na inauguração simbólica da transposição do Rio São Francisco, o que foi uma grande alegria cívica e cidadã ver o sertanejo recebendo água do Rio São Francisco. A Madalena Vieira da Costa mandou um superchat para dizer: é verdade, Léo, um absurdo que o Bozo está praticando. E o Carlos N mandou um superchat em euro aqui para dizer: o Bozo está a patinar em gelo fino. Se eleita, a Merkel leva
com a UE em cima? Vai fingir uma fakeada para não falar? Ou fica no canto escuro do G20? Né? Especialista federal mandou uma mensagem normal aqui para dizer que Bolsonaro e toda a comitiva são suspeitos. A Adriana Pirelli aqui está mandando um boa noite para a gente aqui, direto da Chapada Diamantina, Léo. Boa noite aqui, Adriana, para você. E a Maria de Lourdes está discordando de você aqui, Léo, em relação ao ministro Weintraub, porque ela está dizendo, tenha dó, Léo, o sinistro não fez crítica, fez ofensa. Né? Bom, antes de você comentar aqui... Eu mudar de assunto, Aquiles. Eu estou vendo que algumas pessoas estão pedindo para eu revelar o caso dos brasileiros despedidos, e eu pedi que algum deles se manifeste nessa live, traga o nome da empresa e traga também o nome das pessoas que foram demitidas. Por que eu estou pedindo isso? Porque enquanto eles não se manifestarem sobre esse assunto, talvez eles tenham alguma esperança de recuperar o emprego e não vou ser eu que vou tentar prejudicar. Mas eu gostaria muito que algum dos envolvidos trouxesse o nome das pessoas e da empresa. Eu não vou fazer isso, até porque a pessoa que me passou isso passou outras informações a respeito de brasileiros que são suspeitos de terem enriquecido em Londres através do tráfico de drogas. E olha, aqueles eu fiquei pasmo, que são pessoas que eu conheço, e essa pessoa me passou a informação falando, olha, estava muito na cara. É um esquema que conecta, e eu fiquei muito pasmo, porque eu confesso que fui o idiota durante todo o tempo que eu estava em Londres, e o que me contaram é que é um esquema que envolve igreja evangélica e empresas dentro de Londres, e um esquema de logística para entrega de drogas. Só que eu não tenho certeza disso. Eu vou ser bem sincero, eu estou forçando para acreditar nisso, porque perder a admiração de pessoas que você sempre admirou é uma coisa bem pesada. Mas quando a pessoa me contou, ela praticamente me chamou de idiota, porque ela falou assim, você realmente acreditava que não tinha nada errado ali? E aí, é aquela hora que cai a ficha e você percebe que a projeção de Freud é uma coisa realmente fascinante, né? Que você pensa, como eu nunca pensei em ir para Londres para enriquecer através de ilícitos, eu vi uma pessoa próspera em Londres e pensei, nossa, a pessoa sempre foi honesta e merecedor de tudo que está conseguindo. E aí, essa pessoa me conta agora que os negócios, na verdade, são conectados ao tráfico de drogas, essa igreja também seria conectada ao tráfico de drogas, mas, obviamente, como eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar nisso, eu não divulgo nem nome da igreja, nem nome das pessoas, nem nome da empresa, obviamente, mas fica aí o chat livre para que quem quiser realmente julgar aí o nome da pessoa e da empresa, que faça isso, mas eu não tenho coragem porque eu ainda tenho essa dificuldade de acreditar. Agora, o caso dos 6 que foram demitidos já é outro lugar, brasileiros também envolvidos, a informação foi trazida pela mesma pessoa, só que ele falou comigo, falou, olha, se você fala, obviamente a empresa de alguma forma vai ter que responder, mas aí está certo que eles não vão conseguir o emprego de volta, então eu prefiro não falar, e na hora que essas pessoas realmente chegarem à conclusão que não tem jeito de conseguir o emprego de volta, que eles foram realmente prejudicados, que eles se manifestem, até porque me parece que todos os 6 fizeram campanha para o Bolsonaro. Todos os 6 que foram demitidos agora por causa do caso do Aerococa fizeram campanha para o Bolsonaro. E a pessoa que me passou essa informação também pertence à comunidade brasileira lá em Londres. E o que a gente percebe é que a comunidade brasileira ao redor do país, ao redor do mundo, está pagando muito pela eleição do Bolsonaro. Está saindo muito caro, né? Apoiar esse governo do Jair Bolsonaro. A Suzana Mota mandou um superchat aqui para dizer, queridos, o sargento foi só um chamariz. De Lisboa vão as drogas para a Europa e estou certa de que em Lisboa ninguém revistou nada. E o Evaldo fez uma pergunta aqui que eu acho que você acabou respondendo, que seria possível obter vídeos das pessoas demitidas em Londres sem explicação? O Léo acabou de falar sobre isso. E também, deixa-me ver aqui se chegou um novo membro do canal, Matheus Roque Andriani. Muito obrigado, muito bom, Matheus, ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Você já pode participar de encontros, de lives com membros e assinantes para definir a pauta de reportagens do 247, né? Você tem também direito a utilizar os emojis dos apresentadores, né? Queria aproveitar esse momento aqui, que a gente está se encaminhando para a reta final do programa, Léo, para pedir as inscrições
no canal da TV 247. Nós estamos com praticamente 7 mil pessoas ao vivo aqui nessa quinta-feira, dia 27 de junho. Queria agradecer a audiência de todas vocês e de todos vocês. Pedir que quem não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se no canal da TV 247, né? E também nos canais do Leonardo Estopa, para a gente crescer em conjunto. Quem puder se tornar membro da TV 247, a gente pede encarecidamente, nesse botãozinho azul aí, você escolhe uma das categorias de membros do 247, cada uma delas tem direito a um benefício, você paga muito pouco em qualquer uma delas, né, e você nos ajuda a continuar expandindo o jornalismo independente e democrático do 247, né? No entanto, a melhor maneira de fazer um apoio financeiro ao Brasil 247 é fazendo uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Lá você escolhe um valor pelo qual você quer doar, seja mensal ou único, né? E você ajuda o 247. Se você não tiver cartão de crédito, você pode fazer uma doação pelo aquele cartão pré-pago do Google, ou fazer também por boleto, mandando um e-mail para contato@brasil247.com.br. A gente também pede o apoio à causa Jornalistas pela Democracia, que reúne um time de profissionais que estão aqui em defesa da democracia brasileira, né? Para apoiar o Jornalistas pela Democracia, basta entrar em brasil247.com/democracia. Né? Dito isso, feitos esses reclames, né, queria aqui colocar explicar essa última coletiva da Força Aérea Brasileira, né, que praticamente eles estão jogando o tema de empurra-empurra com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. O porta-voz da FAB, o Major Daniel Oliveira, né, leu uma nota hoje dizendo que os procedimentos para averiguação da bagagem e raio-x, né, dos aviões da FAB são de responsabilidade do GSI, mas não esclareceu se no voo específico em que o sargento estava nesse voo com a cocaína, 39 quilos de cocaína, né, o Manuel Messias Rodrigues, se ele passou por algum tipo de revista ou de raio-x, né, eles foram evasivos sobre essa pergunta, dizendo apenas que, especificamente sobre esse caso, é objeto da investigação e está sob sigilo, né? Lembrando que o ministro do GSI, o general Augusto Heleno, disse que não dava para prever se o avião da comitiva presidencial poderia transportar 39 quilos de cocaína, porque ele não tinha bola de cristal, né? E agora a gente vê a FAB dizendo que a responsabilidade por averiguar as bagagens transportadas nos aviões da FAB é do GSI. Então fica esse jogo de empurra-empurra, Léo. Ninguém responde nada, ninguém esclarece nada, ninguém fala de quem era a droga, ninguém fala onde esse segundo sargento conseguiu 39 quilos de cocaína, né? Porque um segundo sargento, ao que eu sei, que ganha R$ 7.800 por mês, não tem aí dinheiro para comprar toda essa quantia de cocaína, né? De quem você comprou? Para quem você vai entregar? Né? Comitiva presidencial estava sabendo quem liderou essa operação, né? Ele que era integrante da comitiva de bordo do avião reserva presidencial. Ele não era piloto, ele era integrante da comitiva de bordo, né? Então fica aí esse caso ainda sem esclarecimentos, Léo. E se você me permite aqui compartilhar um pouco de pessimismo, eu diria que não vai dar em nada essa investigação, e o governo vai seguir livre, leve e solto, né? A Alita Lula mandou um superchat aqui para dizer: o brasileiro escolheu deixar de ser valorizado no exterior e voltar a ser desprezado ao eleger aquele que está sentado lá. Léo, deixo para você aí fazer suas considerações finais, dizer se você tem live hoje às 10h30, né? E dar seu recado. Sim, Aquiles, eu volto às 10h30. Queria convidar vocês para se inscreverem no canal Leonardo Estopa. Não consegui fazer a transmissão simultânea hoje. E nesse momento as coisas estão bem bizarras e, obviamente, tudo é estratégico. Nesse momento, a estratégia é exatamente tentar desviar o foco disso. A repercussão disso vai ser em todos os brasileiros. E eu queria pedir, inclusive, para quem tiver notícias de brasileiros chegando nos aeroportos ao redor do mundo
e sendo encaminhados para o raio-x, porque as pessoas, normalmente, quando elas chegam de países perigosos, elas passam por revista íntima, passam por aquele raio-x que olha se a pessoa não está indo de mula, né, levando droga dentro do corpo. O Brasil não era, digamos que, ele não passava por isso. O brasileiro, eu nunca passei por isso ao sair do Brasil, mas pode ser que agora todo brasileiro comece a passar por esse tipo de vexame, de ter aí essas revistas pesadas. Isso porque nós temos essa situação bem bizarra, que a cúpula política brasileira, ela está participando, mesmo que inconscientemente, do narcotráfico internacional. A coisa está bem feia, todos os brasileiros ao redor do mundo pagam por isso, e obviamente a gente vai pagar. Esse estereótipo vai demorar muito sair do brasileiro. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto às 10h30 e até lá. Valeu, Aquiles, e bom evento aí para vocês do jornalismo do 247. Muito bom, Léo, muito bom. Dizer também que muitas pessoas estão se manifestando aqui que gostariam de ter você nessa edição do Encontro com Membros e Assinantes aqui no Recife. Então, dizer aqui que você também tem o carinho dos nordestinos, dos pernambucanos e de toda a comunidade, né, do 247. Daqui a pouco a gente tem Boa Noite 247 com a Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Às 9h tem entrevista tem o programa Deluca Entrevista, né? E também às 22h eu volto para o programa O Dia em 20 Minutos, junto com o Gustavo Conde. É isso, gente. Obrigado a todos vocês pela audiência e até mais. Tchau!